Vamos lá, pessoal, para mais uma dúvida aqui nos comentários. E a dúvida de hoje é do Rodrigo, que ele perguntou o seguinte: quando temos um bloqueio, temos que tomar alguma atitude após a quitação? Minhas contas vivem negando crédito ou financiamento. Vamos lá. Então a dúvida do Rodrigo é a seguinte: então ele teve um bloqueio judicial. A partir desse bloqueio, ele procurou o credor, né, quem estava processando ele, e quitou, resolveu o problema. Legal, ótimo, o problema está resolvido. Mas a dúvida dele é se ele tem que fazer alguma coisa depois disso, porque ele alega que não consegue mais crédito, não consegue mais financiamento, não consegue mais fazer nada. Bom, então basicamente a dúvida do Rodrigo é se existe a tal blacklist, né, então, aquela lista negra que alguns dizem que existe internamente dos bancos e que por isso a pessoa não consegue mais crédito. E a verdade é que, de fato, durante muito tempo existia sim uma lista negra, onde os bancos inscreviam aqueles que ficavam inadimplentes, não conseguiam pagar, e depois faziam um acordo para quitação. Mesmo assim existia aí um registro interno. Essas discussões foram parar no judiciário. Durante muito tempo o judiciário alertou, né, de que os bancos não poderiam fazer esse tipo de lista interna. Se a pessoa já quitou, resolveu o problema dela, ela não é mais devedora e não deve mais isso influenciar na vida dela, né? Então, naturalmente, as pessoas que entraram com a ação em virtude desse motivo ganharam ali até um dano moral, 15, 20 mil reais. Hoje em dia, as informações são muito mais transparentes e muito mais públicas. Então, hoje em dia, antigamente era muito difícil você conseguir acesso a essa lista, né? Você precisaria ter algum print da tela do gerente, era muito difícil. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós temos o que muitos conhecem como registrato. Lá no site do Banco Central tem um link que é o registrato. O registrato, ele vai te dar acesso ali a informações bancárias sobre você. Então, ali, naquele local, vai ter ali dívidas em aberto, dívidas quitadas, né, lucro, prejuízo, né, que você causou ali para o banco. Então, ali é um histórico da sua vida financeira. Registrato, tá? Não é com D no final, é TO. Então, registrato. Você acessando ali com o seu Gov, você vai conseguir ter acesso a todas as informações relevantes sobre a sua vida com relação ao banco. E aí sim, então respondendo a pergunta do Rodrigo, eu tenho que fazer alguma coisa? Bom, você tem que acessar o seu registrado, ver se realmente a dívida lá foi baixada, ou seja, está liquidada, está quitada. Se tiver liquidada, se tiver quitada, não é para ter negativa de financiamento baseado nisso. Talvez sejam outros fatores. Seu score às vezes está baixo, tem que ver isso também, sua pontuação lá no Serasa, se tem algum protesto no seu nome, isso tudo influencia na concessão ou não do crédito. Lembrando que o banco ele não é obrigado a lhe conceder crédito, mas, claro, se você tem nome limpo, renda fixa, residência fixa, enfim, se você tem todos os requisitos e mesmo assim não consegue, pode ser que tenha alguma coisa errada e aí você tem que analisar esses pontos. Primeiro, então, é analisar o registrado se foi baixado lá. Se não foi, se existe lá uma inscrição de dívida ainda, aí sim caberia uma ação judicial para que seja baixado no Banco Central e sair também um pedido de dano moral. Mas geralmente os bancos já fazem essa baixa para não ter dor de cabeça. Se lá não tiver ok, se tiver algum registro de dívida, lá você tem que procurar sim um advogado para entrar com uma ação judicial para fazer essa baixa ou solicitar isso para o banco através de uma reclamação no próprio Bacen. Se lá tiver tudo certo, aí você tem que conferir os outros fatores. Tem protesto no seu nome? Se não tiver, sucesso, maravilha, resolvido o seu problema com relação a esse ponto. Tem Serasa? Se tiver, tem que resolver esse ponto para que você não tenha dor de cabeça. A tua pontuação no Serasa qual que é? Aí você tem que analisar também esse ponto. Minha pontuação aqui, Matheus, é 100. Bom, que vai de 0 a 1000, né? Então, se a tua pontuação está baixa, você tem que primeiro recuperar a sua pontuação de crédito para depois conseguir a concessão de crédito. De novo, ratifico. O banco não é obrigado a te emprestar. É uma empresa privada que ele trabalha com crédito. Ele vai analisar risco. Então, ele vai analisar esses fatores. Mas, ao mesmo tempo, o banco ele não pode te negar um crédito de maneira injustificada. Ele tem que dizer o motivo, né? É por causa disso, por causa daquilo. Se ele está te negando um crédito, é melhor que você, então, avalie esses três fatores. Registrado está zerado? Show. Protesto está zerado? Show.
A Serasa está zerada? Fechou. Qual é a sua pontuação no Serasa? É baixo? Bom, agora você tem que aumentar. Como que eu aumento? Pagando as contas sempre de maneira antecipada. Isso ajuda, né? Pagar todas as suas contas de maneira antecipada. Você aumentando a sua linha de crédito, né, junto aos bancos. Então, gastando e pagando sempre em dia. Enfim, movimentações financeiras que demonstrem que você se tornou um bom pagador. Com isso, você consegue aumentar a sua pontuação no Serasa. Aumentou a pontuação, viu lá que está tudo zerado? Tenha certeza que agora as linhas de crédito, né, voltarão a ser concedidas para você. Então, esses fatores influenciam muito. É por isso que as empresas se preocupam tanto em não ter protesto no nome, esse tipo de coisa, porque as empresas precisam de linhas de crédito, né, capital de giro para trabalhar. Principalmente com o governo sempre oscilando entre taxas, tarifas, a gente vê muito isso nos dias de hoje. Então, eu preciso, às vezes, me valer de uma linha de crédito. Então, se eu precisar, eu preciso ter o crédito. Se eu tiver um protesto no meu nome, isso impacta muito na concessão ou não do crédito. Tá bom? Espero ter resolvido, então, a dúvida do nosso querido Rodrigo sobre se ele tem que fazer alguma coisa ou não. Então, é isso que você tem que fazer, conferir os 3 fatores aqui mencionados, tanto o registrado quanto os protestos e o Serasa ali, ver se está tudo certo, está tudo quitado e a pontuação. Feito isso, conferiu, é isso, não tem mais o que fazer, só aguardar aumentar a sua pontuação para você poder voltar a ter crédito na praça. E se você gosta de vídeos assim, não deixe de me seguir aqui no YouTube, Spotify, nas redes sociais e ativar o sininho para que você receba notificações de todos os vídeos que a gente posta aqui semanalmente. Um abraço e até a próxima.